Só para esclarecer uma dúvida muito comum que vocês têm em sala de aula, né? Vamos supor um segundo exemplo. Vou pegar uma barra articulada, ela está presa só aqui nesse ponto que eu indiquei em verde, né? Numa parede, então ela poderia girar livremente, conforme eu estou mostrando aqui, tá bom? O peso dessa barra é 30 newtons e o comprimento dela é 4 metros. Eu queria saber o seguinte, eu quero manter isso aqui em equilíbrio aplicando uma força F, só que ela está inclinada no ângulo de 60 graus. A perguntinha é qual o valor do módulo dessa força aí, tá bom? Como vocês já estão ficando acostumados no meu estilo de aula, né? Eu sempre vou decompor, tá? Vou pegar essa força F aqui, vou achar a parcela horizontal dela, né? Fx, no caso seria F cosseno, né? Vocês lembram? Porque ele está grudado no ângulo de 60, então Fx é F cosseno de 60. E vou achar a parcela Fy, parcela vertical dessa força aí, que seria F seno de 60. Tá bom? Qual que é o grande problema aqui? Na hora que você decompõe, cancelei a força, né? Então, meu probleminha, restaram 3 forças aí. O peso da barra, o Fy e o Fx. Primeira coisa que você tem que notar é o seguinte, o momento da força Fx vale 0. Por que isso? O momento não é a força vezes a distância até o polo, tá? Só que aqui é o seguinte, você tem que perceber que essa força Fx, a direção dela passa exatamente no polo. Ela vai direto para o polo, tá? Então ela não produz torque nenhum. Agora pensa um pouquinho, esqueçam todas as outras forças, né? Fique só com a barra articulada aqui, né? Se você aplicar uma força para a direita, essa barra não vai girar nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário, né? Por isso que é importante você lembrar que o torque, ou momento angular, ele é o análogo da força, só que ele é para produzir uma rotação, não um deslocamento, tá bom? Então, o momento dessa força Fx vale 0. Então, fiquei com duas forças que têm momento. O peso 30 tem um momento horário, né? Ela tem a tendência de puxar a barra nesse sentido, tá? E a força Fy, que tem um momento anti-horário, ela tem a tendência de puxar a barra nesse outro sentido aqui. Então, se eu colocar minha condição, né? Somatória de momentos horário tem que ser igual somatória de momento anti-horário, para que isso aqui fique em equilíbrio, né? O que eu vou obter? Somatória de momento horário só tem essa força aqui, tem momento horário, então o valor dela, 30, né? Vezes a distância dela até o ponto de rotação. Igual no exemplo anterior, né? O peso vai sempre no meio desse objeto homogêneo aí. Então a distância daqui até aqui é metade do comprimento da barra, que seria 2 metros aí. Então, o comprimento total é 4, né? 30 vezes 2. E momento anti-horário seria o momento dessa força Fy. Seria o valor de Fy vezes a distância do Fy. Como ele está aplicado na extremidade direita, né? A distância daqui até o polo seria o próprio comprimento da barra, que é 4 metros. Tá bom? Então, descobriu o valor da força Fy. Seria, mudando de lado, 60 aqui, passo 4 dividindo, então seria 15 newtons. Tá bom? Para acabar aqui, eu teria que lembrar daquela decomposição, né? Para achar o valor da força F, Fy era quem? Era F seno de 60, porque ele estava longe do ângulo de 60. Então, troco isso aqui por F seno de 60. Aí eu vou descobrir o valor do F mesmo. Isso igual a 15, né? Só lembrar que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então fica F vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a 15. Multiplica em cruz. 15 vai ser multiplicado por 2, dá 30, né? E o raiz de 3 fica embaixo. Então seria 30 sobre raiz de 3. A gente vai racionalizar, né? Isso aqui daria 30 raiz de 3 sobre 3. E eu finalmente cancelo o 30 com 3. A resposta, a força que mantém isso aqui em equilíbrio, é 10 raiz de 3 newtons aí. O terceiro exemplo de estática de corpo extenso, né, seria outro clássico também,
vou colocar uma barra de 4 metros de comprimento, apoiado, só que não nas extremidades, apoiado na extremidade da esquerda, no apoio A, e a uma distância de 3 metros do ponto A, eu coloco um outro apoio B. Tá? A perguntinha é você calcular as reações normais no ponto A e no ponto B. Primeira coisa que eu faço, lembrar como sempre, né? Peso da própria barra, sempre no meio da barrinha aí. Então ele vale 400. Tá? Sempre lembra que o difícil é você indicar, o mais difícil, né? Indicar as distâncias. Então essa distância aqui, vou colocar fora da figura, como a barra tem 4 metros, né? Seria 2 metros aqui, e seria 2 metros até a ponta da direita também. Tá bom? Fora isso aí, eu teria o valor das duas normais, né? Normal de A, reação normal, terceira lei de Newton, né? A barra empurra o ponto A para baixo, ponto A está empurrando a barra para cima. Isso aqui seria normal no ponto A. Da mesma forma, no ponto B, uma normal vertical para cima aqui no ponto B. Tá bom? Como é que eu vou calcular isso aí? Importante você notar que a ideia de torque, né, de momento angular, ela não é única, tá? Não é o único requisito que você tem para o equilíbrio do corpo extenso. Né? Você continua com aquelas condições anteriores valendo, quer dizer, equilíbrio na vertical e equilíbrio na horizontal. Como não tenho a presença aqui de forças na horizontal, para isso aqui ficar em equilíbrio, para essa barra permanecer em repouso, né, somatória de forças para cima tem que ser igual à somatória de forças para baixo, igual na aula anterior. Só que as forças para cima são normal em A mais a normal em B. Isso igual, somatória de força para baixo, só tem uma força para baixo, que é o próprio peso da barra, que é o 400. Aqui você percebe matematicamente por que eu tive que introduzir o conceito de torque, né, de momento angular. Se eu fosse só pelas condições de equilíbrio de ponto material, eu não conseguiria resolver isso aqui, por quê? Você tem uma equação e duas incógnitas. Só que não significa que eu não vá usar isso aí. Tá? Eu vou guardar isso aqui para mais tarde. Tá? Em seguida, tem uma segunda dúvida aí. Né? Quem seria o polo aqui? Na verdade, o ponto de rotação, você pode escolher qualquer um, né? Contanto que você mantenha até o final, que as distâncias mudam, mas elas mudam proporcionalmente. Então, por exemplo, eu poderia fazer de conta que o polo está no ponto A. O que aconteceria? Se eu supor que o polo está no ponto a normal de A não vai ter torque, não vai ter momento. Lembra do caso anterior, né? Para ter momento, a força não pode passar pelo polo. Então, a normal de A seria zero porque ela passa pelo polo. Eu só teria agora uma normal dessa força em cor-de-rosa, perdão, um torque dessa força em cor-de-rosa, seria o torque horário, né? E outro torque dessa força verde, que será normal B, seria o torque anti-horário. Então, a gente vai escrever de novo, momento horário é igual momento anti-horário. Momento horário seria o momento dessa força rosa. Então, seria o valor dela, 400, né? Vezes a distância dela até o polo. Escolher o polo você não muda no problema. Então, seria essa distância aqui, que é 2 metros. Isso tem que ser igual. Momento anti-horário seria o momento da normal de B. Seria o torque da normal de B. Então, seria a normal em B vezes a distância da normal em B até o polo que eu escolhi. Então, no caso, seria 3 metros aí. Tá bom? Então, se eu fizer a conta aqui, normal de B seria 800, aqui, né? Dividido por 3. Deixar em fração mesmo. Newtons, né? Uma vez que eu descobri a normal em B, seria só voltar aqui em cima e eu descobriria a normal em A. Vamos fazer isso então. Como é que ficaria? Normal em A mais normal de B, que eu já sei que é 800 terços, né? Isso igual 400.
passar subtraindo 800 terços, né? Então seria 400 menos 800 terços. Você vai tirar o mínimo, vai dar 1.200 aqui em cima, menos 800, então seria 400, né? Sobre 3. Tá bom? Por mais que o número não tenha sido agradável, né? Você logo percebe o seguinte. Se eu colocar essa barra apoiada desse jeito aqui, qual dos dois pontos sofre mais? Tem uma normal maior, né? Seria o ponto B. Né? Aqui é fácil notar por quê, né? Porque o peso da barra está mais próximo do ponto B. Então, onde está apoiado mais próximo do local onde está o peso, né? Você tem uma normal maior, uma reação normal maior. E a normal em A seria metade, né? 400 terços é metade de 800 terços aí.